Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio e TV Fraternal. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Mais um capítulo de Lições Fraternais, capítulo 90 do Espírito da Verdade, livro da nossa caminhada aí de aprendizado. E, paralelo, junto com ele, o Evangelho, que a gente vem lendo vários capítulos aí, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 90, Ouvide e Recorde, né? Então, esqueça e lembre-se. Esse é o tema. Então, ouvide e recorde. Ouvide o pó e o vento. Recorde que a luz do sol e a pureza da água são gratuitos. Ouvide pessimismo e o mau agouro. Recorde que a marcha do progresso é inexorável. Ouvide a palavra infeliz. Recorde que você está sendo ouvido e observado. Ouvide a malquerança. Recorde que o imperativo da fraternidade atinge a todos. Ouvide a indisposição. Recorde que a indisciplina mental é o primeiro remédio. Ouvide o próprio direito. Recorde que o dever pessoal é intransferível. Ouvide a censura. Recorde que a harmonia e a cooperação constroem sempre mais. Ouvide a discussão intempestiva. Recorde que o respeito ao semelhante é o alicerce da paz. Ouvide a vaidade intelectual. Recorde o valor do procedimento correto em todas as circunstâncias. Ouvide as vozes destrutivas. Recorde que a extensão da seara do bem espera por nós. Ouvide a convenção nociva. Recorde que a naturalidade suscita sempre a simpatia maior. Ouvide a lamentação. Recorde que o minuto passa sem esperar por ninguém. Triunfar é esquecer o lado menos bom da vida, lembrando o cumprimento das próprias obrigações que, em verdade, sustentam a nossa alegria incessante. André Luiz, e esse capítulo 90, Ouvide e Recorde, faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, item 3, o necessário para salvar-se, o bom samaritano. Voltamos ao tema do bom samaritano. Algumas lições nós já vimos a historinha do bom samaritano, né? Aquele que ajudou aquele homem que foi assaltado e machucado e abandonado, passou o sacerdote, ignorou, passou o levita, desviou, e o samaritano foi lá e o ajudou. Então, aqui a gente está falando sobre esse texto do André Luiz, e ele vem falar, esqueça do pessimismo e olhe para o outro lado, e lembre-se de tantas outras coisas, né? Ele vem falando sempre isso. E aqui, que ele quer nos alertar, é sempre ver o lado bom das coisas, e que é a maior dificuldade nossa. Na realidade, todos nós temos essa tendência de ir para o lado pessimismo, do lado pessimista, e com um pouco de pessimismo, vivenciar do lado negativo das coisas, que não vai dar certo, e aí às vezes a gente alega o quê? Mas eu sou realista. Sim, mas cuidado que às vezes a gente exagera no realismo e entra no pessimismo, e de lá não sai mais. E aí a nossa realidade se torna o quê? Pessimista. Essa vai ser a nossa realidade. Então tudo nós vamos justificar como realistas, mas na verdade nós estamos sendo pessimistas. Porque a gente não consegue mais enxergar o outro lado. Eu já contei essa historinha para vocês, mas não custa lembrá-la. Porque é assim que a gente vai aprendendo. 2 pessoas viajaram num ônibus para o mesmo destino. Uma foi de um lado, outra foi do outro lado. Uma, durante todo o trajeto, só vislumbrou o morro, abismos. A outra, por sua vez, belas plantações, belas pastagens, animais no campo. Quando chegaram no seu destino, foi questionado a uma como foi sua viagem. Ela foi pior impossível, porque ela só havia visto o morro, o abismo. E a outra, que visualizou todos aqueles belos campos floridos e tudo mais, ela disse o quê? Minha viagem foi perfeita. O que quer dizer isso? Ponto de vista. Bastava a outra fazer o quê? Olhar para o outro lado, que ela veria as mesmas belezas que o outro também via. Só que ela preferiu ficar olhando ali para chegar no fim da viagem e reclamar. Então, isso é a gente mudar essa percepção e procurar entender, né? Não só para nós nos
termos as nossas alegações. Eu fiz aquilo por causa disso. Se eu fiz errado, está errado. Não vai existir, um erro não justifica o outro. Eu tenho que ter essa humildade que vem falar o Evangelho, a caridade que vem falar o Evangelho, para eu praticar, para eu colocar no meu dia a dia, que é o que nós vimos na semana passada sobre a pobreza de espírito, que Jesus falava lá no item 2 do Evangelho da semana passada, que era ser pobre de espírito, ou seja, o desapego, mas sim me interessar pelas coisas do espírito. Eu necessito do alimento, como dizia André Luiz lá na Rogativas do Estômago, eu necessito do alimento para o meu estômago, para o meu corpo físico, mas eu não posso também abandonar ao mesmo tempo a questão do espírito. Então eu devo estruturá-lo de que forma? Com caridade, com amor, a prática do bem. E é isso que ele vem nos ensinar. Aqui, como nós falávamos sobre pessimismo e otimismo, o Emmanuel, aqui nesse mesmo capítulo, vê como não precisa ir longe para a gente aprender mais um pouquinho, né? O Emmanuel, no capítulo 24, o título era Caminhe Alegremente. Nós estudamos aqui no Lições Fraternais. Ele diz assim, se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. A gente viu outro dia a lição da indulgência, do perdão, de Tocaia, na lição 88, se eu não me engano, né? Luiz Borges, que foi lá, levou o tiro e ele perdoou o rapaz, leu o Evangelho, e o rapaz ia cometer um crime pior ainda. A indulgência, essa capacidade de perdoar. Então, tudo isso o Evangelho vem nos ensinando para mostrar o quê? Que a minha salvação depende única e exclusiva de mim. Então, eu posso fazer diferente. Eu posso deixar de ser pessimista para me tornar otimista. Não sonhador extremamente. Lembre-se do equilíbrio tão dito pelo Evangelho nas entrelinhas, né? Nas rogativas do estômago, de novo, que a gente bateu muito no tema que foi de poucas semanas aí, do equilíbrio. Aqui, de novo, a gente vem falar, a salvação não vai depender do outro, sou eu que vou salvar a mim mesmo. Não é? A tua religião não vai te salvar. O ensinamento que ela te traz para que você coloque no seu dia a dia, isso que é importante. E lições de quê? Lições de amor pautada por quem? Por Jesus, porque Deus nos ensinou. A gente só não está cumprindo, a gente só não está fazendo. Essa é a realidade. Então, o amparo, o auxílio que eu concedo vai dizer muito mais a mim e favorecer ao outro. A minha caridade que eu faço, a minha humildade que eu exerço no meu dia a dia, está dizendo sobre mim, ajudando ao outro. E é isso que vai importar, é isso que é a salvação de cada um de nós, em que sentido? De progresso, de evolução, de fim dos sofrimentos, de ir para um mundo de regeneração e sair desse de provas e expiações, onde nós temos muita maldade ainda, mas eu tenho que fazer a minha parte. Se ele quer fazer o mal, o problema é dele. Mas eu já estou percebendo que esse caminho não vai dar certo para mim. Porque eu já tenho a compreensão, que é o que a doutrina espírita vem nos ensinar. A severidade com as minhas imperfeições também vai ser uma manifestação de caridade comigo mesmo. Lógico, não posso me fechar só para mim. Não posso ficar só no meu egoísmo, de fazer a caridade só para mim. Se eu perdoar só os meus erros. Não. Eu tenho que expandir, eu tenho que levar isso para fora. Não adianta eu amar só a minha família, porque ali é fácil. Eu tenho que levar esse amor para fora, eu tenho que levar para o próximo. E como a gente já aprendeu aqui na lição 86, quem que é o próximo? Pode ser um familiar? Pode ser um que cruza a rua comigo? Pode ser aquele que pega o ônibus comigo? Pode. Então, eu tenho que fazer disso um hábito no meu dia a dia. E Jesus não faz uma distinção entre um que professa uma fé e outro que professa uma diferente. Não. Ele quer saber da conduta de cada um. Né? A gente não vai taxado para o lado de lá com a religião que a gente seguia. O que o Espiritismo nos proporciona é essa compreensão, é essa abertura de mente no sentido de compreender a vida que continua e o que vai fazer valer a pena é a minha postura, a minha atitude. E não o quanto eu tenho, o que eu sou, ou o que faço dentro da minha família. Também, mas é muito mais do que isso. É a minha postura no dia a dia, meu comportamento com os meus familiares, meu comportamento com os colegas de trabalho. É tudo isso. Então, Jesus não faz da caridade, como diz o Evangelho, uma das condições para a salvação, mas sim a única.
Então é um ato que eu necessito ter. E aí a gente entra de novo no tema, que a caridade não é só aquela esmolinha que a gente dá. Na verdade, Jesus coloca a caridade na primeira linha das virtudes. Ela é a caridade que vai englobar todas as outras, né? Como, por exemplo, a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça. Tudo isso vem através da caridade, porque eu vou exercendo de várias formas, então eu vou sendo humilde, eu vou sendo justo, eu vou sendo paciente, ou seja, eu vou sendo manso, pacífico, vou tendo benevolência para com os demais. Veja só como a caridade ela é muito mais ampla do que aquele que a gente imagina. E, para trazer essa percepção, de novo, o Livro dos Espíritos deixa isso muito claro. Quando Allan Kardec fez a pergunta 886, no capítulo de Caridade e Amor do Próximo, que ele perguntou assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta qual é? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Olha aí, está vendo? Então vamos lá. Benevolência para com todos, ou seja, bondade, generosidade para com todos, e indulgências, ou seja, a capacidade de perdoar os erros alheios e perdão das ofensas. Perdoa aquilo que eu errei, aquilo que eu fiz de errado, porque eu também posso fazer errado. E Allan Kardec diz assim que o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos não fosse feito. É a lição que Jesus ensinou. Faça para os outros o que você gostaria que te fizessem. Simples assim. E aí, o que você acha da lição de hoje? O que você entendeu do Ouvide e Recorde de André Luiz? Faça a sua reflexão aí, vá lendo o Evangelho. Foi um prazer tê-lo comigo fazendo essa reflexão hoje. Espero revê-los no próximo Lições Fraternais. Um abraço. Até lá. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Sempre em sintonia